Legal. O que você diria que é mais diferente, assim, quando você fala de todos esses mercados aqui? Né? Do mercado de residências, o de shopping especificamente, Sim. o de varejo tradicional aí fora, do Sim, shopping, de e o de rua. corporativo. Vamos deixar para falar o de espaço pequeno. Eu acho que cada um tem uma pegada completamente diferente. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? O residencial é assim, você não tem muita margem de manobra. É o sonho do cara, ou da pessoa, no caso, é o castelo dessa pessoa. Então tudo tem que ser feito com um extremo cuidado, até porque o cara vai passar 20 anos olhando para aquela coisa, e se não saiu do jeito que ele queria, ele vai te xingar intimamente durante 20 anos. Então você tem que ter um cuidado, não que não tenha cuidado nas outras áreas, mas na casa do cliente eu acho que é uma responsabilidade, acho que um pouco maior. Talvez uma E é muito mais íntima a relação. É uma questão de expectativa do consumidor específica ali, talvez. Você tem que conhecer o estilo de vida. Você tem que conhecer a família. O residencial é muito diferente. Por exemplo, eu já atendi clientes que viraram meus amigos, que você tem que, no briefing, esmiuçar o suficiente para saber que eles tinham uma panela de 70 centímetros de diâmetro que usava uma única vez por ano, que era para fazer uma feijoada na data específica para a família inteira. Sim. E tem que guardar. Sim. Mesmo que ela seja usada uma vez por ano, ela tem que ser guardada. Então você tem que ir a fundo no residencial. Eu tenho uma dessa, para você ter uma ideia. Está bem guardada? Tá. Então, inclusive, essa é uma grande discussão para uma reforma que eu vou fazer. Legal. Porque é exatamente isso, né? Você tem uma panela específica que você ganhou de alguém da família que você vai usar num dia claro. E essas coisas no residencial acho que pesam muito. Tem um valor para você que eu não consigo mensurar. É muito pessoal. É diferente o varejo, por exemplo, de shopping ou de rua, que você estava perguntando, se for estabelecer um paralelo, eu tenho que fazer vender. É mais simples, do ponto de vista de objetivo, de alcançar o objetivo. Porque tem técnicas. Né? Você tem inúmeras técnicas para fazer vender mais. Você vai se aliar com o visual merchandising, você vai se aliar com o que tem de mais moderno, vai buscar informação em Milão, você vai fazer o que tiver que fazer. Vai aproveitar a posição de shopping, né? Exato. O fluxo e tal. Né? Exatamente. E vai ter que fazer vender. Então, o objetivo é mais claro, eu acho. Com o residencial, eu acho que é muito pessoal, é muita nuance, é muito tênue a linha entre você fracassar e ter êxito no resultado final, não do ponto de vista de acabamento, ou se o material que foi especificado é bacana ou não, e o cliente... Não, é o resultado do todo. Nesse aspecto, eu acho uma diferença muito grande que existe entre a arquitetura que se faz hoje e antigamente é o 3D. O 3D revolucionou. Antigamente a gente escutava muito o cliente falar, poxa, mas eu não sabia como ia ficar, eu não conseguia enxergar. Mas era assim. O 3D não, o 3D o cara vê antes. Pronto. Com textura, com iluminação, com toques, com biofilia. Até com os eletrodomésticos, né? Até com os eletrodomésticos. Abrindo, fechando. Sim. Então o 3D resolveu, a tecnologia nesse aspecto resolveu bastante. Sim. Não tem como o cliente falar, mas eu me frustrei porque eu não consegui imaginar. Sim. Você trouxe uma peça de piso, eu achei que ia ficar legal, mas na hora que jogou no piso eu não gostei. Só que já está instalado. O 3D simula tudo. Então acho que a gente teve um ganho na parte principalmente do residencial. E o corporativo é business, você tem que fazer um fluxo bacana, tem que entender qual é o core do negócio, né, do escritório, e fazer com que tenha um fluxo bacana de acordo com a atividade que ele pratica. Então acho que é basicamente isso. E aí agora, eu acho que eu poderia estender, que são os espaços compactos, que é uma outra pegada completamente diferente. Esses assim, na parte de vista, do ponto de vista de cozinha, né, que a gente vai chama, no mercado a gente chama de APA, né? É tão exíguo que, na verdade, este mercado, desde construtoras até corretores, etc., a nomenclatura que se usa é APA, é a área de preparo de alimento. Sim. Nem chama de cozinha, porque na verdade é muito compacto mesmo. Sim. Então qualquer alternativa que você tiver que lançar a mão para que você consiga performar essa APA como se fosse uma cozinha, é bacana. Não, é total. interessante. Não, e a gente trabalha o contexto, né, de cozinha, de APA, etc. A gente trabalha de ponta a ponta, né? Então eu vou fazer uma casa que tem às vezes 4 cozinhas, né? Uma cozinha principal, uma cozinha gourmet, uma cozinha de apoio, uma terceira cozinha, uma quarta cozinha para funcionário, por exemplo. Sim. E
e a gente vai fazer áreas ultracompactas. Exato. Né? E a gente começa a detectar uma mudança até no cenário, dependendo da região e tudo mais. Eu me recordo que o primeiro projeto que eu peguei para fazer foi num estúdio lá era em Perdizes, acho que era na Cardoso de Almeida, se eu não me engano. Legal. E foi a primeira vez, isso lá 15 anos atrás, que eu me deparei com um prédio que não podia ter gás. Né? Eu nunca tinha me deparado. O estúdio, né? de forma geral, é difícil, né? Ter gás. Eu não sabia nessa época. E aí eu cheguei lá pra ver, depois a gente viu que Sim. praticamente todos não têm gás, né? E a gente conseguiu desenhar um cenário interessante, porque era um estudante de gastronomia. Show. O que o estudante de gastronomia vai querer fazer em casa? Cozinhar. Vai ter que testar, vai gostar. Quer dizer que ele gosta, no mínimo, de cozinhar, né? E tem uma outra questão que a gente também não pode desconsiderar, né? Se a gente estiver bastante antenado com o mercado que a gente está inserido, é que a gastronomia, ela mudou de nível. As pessoas conhecem, se interessam. Então, a quantidade de pessoas que gostam, querem, se interessam em cozinhar, querem comer bem, querem tentar uma receita que viu em inúmeros programas que existem no streaming, inclusive de fora, daqui. É um mercado que cresceu demais. Então, você trabalhar com a cozinha, ou APA no caso, de um estúdio para uma pessoa com esse perfil, e a gente tem que ter habilidade de identificar num briefing bem feito. Quantas vezes o cara cozinha, que tipo de cozinha gosta, se ele recebe gente, se não recebe gente, para um apartamento de 20, 25 metros, ou até mesmo 17, como a gente chega a ver. Então, é um desafio, é um desafio. Mas é possível.